Volta, alunos, com a disciplina de Geografia, nós iremos fazer também uma revisão a partir da página 200 até a página 213. E aí nós vamos rever a paisagem que observamos. Nós observamos vários tipos de paisagens e dentro dessas paisagens nós podemos perceber que existem relevos planos e inclinados, certo? Então, esses relevos eles sofrem transformações nas paisagens, que são consequências ambientais. Com isso, ocorre também o aumento da retirada da vegetação, por meio de um processo que é chamado desmatamento. Nós falamos sobre isso. Dentro deste assunto, nós vimos que a perda do solo em processos erosivos, nós vimos lá desde o livro 1, também causa impactos na água e no solo, carregando pela água a chuva que geralmente se acumula lá no leito dos rios, reduzindo a profundidade deles. E esse processo é conhecido como assoreamento, certo? Outro problema relacionado a intervenções feitas pela sociedade na superfície da Terra é a intensa exploração de recursos minerais. Recursos minerais são concentrações minerais na crosta terrestre, certo? Que têm características que podem tornar a extração técnica e econômica viável. Além disso, acidentes ambientais envolvendo atividades de mineração ou de transporte de minério podem causar também grandes prejuízos no nosso meio ambiente e as pessoas que nela vivem. É por isso que nós temos que ter muito cuidado, que essa mineração tem que ser fiscalizada por entidades públicas, públicas e governamentais, para que possamos ter uma qualidade maior, de vida do nosso meio ambiente. Outro grande problema também que nós vimos foi a pavimentação. A pavimentação, ela reveste pisos, coberturas, obras. Mas o que acontece? Quando cobrimos o solo com algum tipo de pavimento, essa cobertura, ela impede que a água siga o seu caminho por ordem natural. E aí o que acontece? Essa água acaba entrando no solo e danificando, as obras, as atividades que seriam realizadas ali. Bom, com a pavimentação das ruas, das calçadas, dos jardins e dos parques, a água percorre a superfície, chegando rapidamente em um grande volume de leito dos rios. Assim, o que acontece? A água inunda as porções mais baixas do relevo. Lembra que eu falei que nós, na imagem que observamos, temos relevos planos e inclinados? Então, esses relevos, eles vão espalhando, são baixos e causam problemas na cidade, espalhando doenças, devido a essas inundações. Nós vimos também que o consumo exacerbado, ou seja, exagerado, ele também é um problema muito grave para o meio ambiente. Quando aumentamos o nosso consumo, acabamos impulsionando a exploração de recursos naturais importantes. Às vezes eu consumo em excesso, nem vou utilizar aquela compra que eu fiz, mas porque está na moda, porque o vizinho tem, porque eu quero comprar, porque está em promoção, eu vou e compro. Quanto mais compro, mais vou causando também um aumento de consumo, uma exploração no meio ambiente, Nos últimos anos, esse consumo tem sido muito além do necessário para suprir as necessidades básicas do indivíduo. É por isso que consome mais, aí tem que extrair mais. Consome mais, tem que extrair mais. E isso vai causando também um problema no nosso meio ambiente, Porque o aumento de consumo de bens e produtos, eles vêm gerando problemas também ambientais, pois o que consumimos diariamente geralmente é feito por meio de matérias-primas.
E essas matérias-primas, elas são extraídas de onde? Da natureza, tá? É por isso que devemos ter um olhar, né? Um olhar com mais cuidado, né? Com mais atenção em relação à nossa natureza. Nós vimos também que a questão do lixo é um outro problema para o meio ambiente. O lixo, ele deve ser depositado em locais corretos, não em terreno baldio, né? Por quê? O lixo, ele possui também contaminação, tá? Aparelhos, né? Eles possuem produtos ali, né? Equipamentos que contaminam o solo, contaminam a água, contaminam o meio ambiente. O lixo armazenado de maneira incorreta, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer danos à natureza. Esse é um outro problema que é destinado aos resíduos produzidos, que é o lixo. O lixo, ele deve ser jogado em locais apropriados. Nós falamos muito sobre isso. Falamos sobre os objetos obsoletos, né, que são objetos ultrapassados que temos em casa. Aí eu não quero mais, eu vou jogar no lixo, mas tem que jogar em locais apropriados, não jogar na rua, jogar na frente da casa, né, achando que alguém vai levar, e se não levar, como é que fica? Fica ali, aí vem água de chuva, vem o sol, né, aí eu jogo num terreno baldio e vai contaminando o solo e por aí vai. Então, equipamentos, celular, pilha e outros mais, né, lixo orgânico, né, outros tipos de lixos, nós devemos separar e coletar e jogar em locais corretos, né? Devemos fazer a nossa coleta seletiva. Bom, nós falamos também sobre imagens de satélite, né, que é importante, ela permite o movimento real da floresta, de uma imagem que eu quero adquirir, né? Nessa imagem de satélite é possível observar a mata na cor verde, as áreas que estão sendo desmatadas, né, pela ocupação humana, em cores mais claras, né? No caso, esses aparelhos, né, aparelhos satélites, eles existem de diversos tipos, né? Existem os satélites artificiais, voltados para diversas áreas, né, como a comunicação, a defesa, a pesquisa espacial, os estudos atmosféricos, os estudos ambientais e outra maneira de analisarmos o problema ambiental causado pela ocupação do solo é comparar imagens obtidas, né, de um mesmo local em tempos diferentes. A comparação entre imagens ou fotografias antigas e atuais é que vai permitir que percebamos a expansão da ocupação e do uso do solo que tem sido muito intensos, tá? Então é através desses satélites que nós vamos ter uma proporção real do que está acontecendo nas terras, né? Nas novas terras, né? No cultivo, na área de mineração, para que haja um controle, um resultado de redução na cobertura original do nosso país. Bom, em geografia nós falamos sobre tudo isso, teremos atividades sobre essa revisão e eu desejo que vocês realizem com sucesso. Um beijo!